Então, gente, continuando o nosso vídeo aqui, tá? Porque o primeiro ia ficar muito grande, por isso que eu tô fazendo 2 vídeos, tá bom? Quinta questão. Olha aqui, gente. A resposta da quinta vai ser a letra D, um halogênio. Bárbara, por que um halogênio? Primeiro, gente, você vai ter que considerar numa distribuição eletrônica o nível, subnível mais energético, assim como a camada. Qual é a camada? Qual é a maior camada aqui? É a camada 4, então ele está no quarto período. Quantas vezes esse 4 está se repetindo? Uma. E aonde mais? 2 vezes. Ele é um elemento representativo porque terminou no subnível P. Quem termina em S ou P são elementos representativos e não de transição. Transição é D ou F. Vale ressaltar, tá, gente? Então, olha com carinho. Se esse 4 está se repetindo 2 vezes, você tem que somar esses elétrons. Então, 2 mais 5 vai dar 7. Então, ele vai ser da família 7A. Quem são a família 7A? Os nossos queridíssimos halogênios. Certo? Então, a resposta aqui é a letra D. Já a quinta questão, olha lá, ele está te dando várias distribuições eletrônicas, então você vai ter que analisar. Então, eu já vou falar aqui para você que na primeira, no elemento 1, você vai ter terceiro período, família 1A. Lembra que a gente está considerando sempre a camada mais energética. No elemento 2 aqui, você tem segundo período, família 6A. Você soma 2 mais 4. No terceiro elemento, camada mais energética, é a camada 4. Então, ele vai estar na família 2A, é um alcalino terroso. E por fim, nós temos aqui o elemento 4, em que você vai ter um gás nobre. Ó, 2 mais 6 dá 8, família 8A, gás nobre. A resposta dessa questão vai ser a letra B, onde os elementos 2 e 4, aqui ó, 2 e 4, estão respectivamente aonde? Segundo período, ó, segundo período, camada mais energética, e terceiro período, ó, terceiro período, camada mais energética. Então, a resposta correta aí é a letra B. Continuando, sexta questão, mesma coisinha. Você tem aqui, ó, várias distribuições eletrônicas. A primeira coisa que você vai ter que analisar é se ele é representativo de transição. E aqui eu já vou afirmando que a resposta é a letra D. B e D são elementos de transição. Lembra que quando você tem elementos de transição, você tem elementos de transição interna e externa, chamado latanídeos e actinídeos. E por que B e D são elementos de transição? Quem é o subnível mais energético? Terminou no subnível D. Então, esse é o subnível mais energético. E o elemento D terminou aonde no subnível F? Toda vez que termina em D ou F em uma distribuição eletrônica, você tem elementos de transição. Então, a resposta da sexta é a letra D. Sétima questão, outra distribuição eletrônica. Olha o subnível que terminou, foi o subnível P, elemento representativo. Qual vai ser a camada dele? O período, quinto período, família 5A. Por que 5A? 2 mais 3 vai dar quanto? 5, ó. 2 mais 3 é igual a 5, família 5A. Oitava questão aqui, ó. Ele está te falando sobre alumínio e cobre. A resposta dessa é a letra E. Por que, Bárbara? Porque é assim. Olha lá. Olha aqui o primeiro item. Os dois são classificados como metais de transição. Nunca alumínio é um metal representativo e cobre é um elemento de transição. Aqui, os dois são elementos com eletronegatividade alta? Também não, eles vão ter uma eletronegatividade baixa. Então, lá no meiozinho da tabela. O alumínio se ioniza facilmente formando íons positivo e ele é um metal. Esses metais eles têm facilidade em formar íons positivos. E letra E, o cobre tem alta afinidade eletrônica, never, forever. Ele vai ter uma baixa afinidade eletrônica. Nona questão, tá te falando aqui sobre a questão dos elementos
A seguir, aquele que, ao mesmo tempo, é mais denso do que o bromo e tem maior potencial de ionização do que o chumbo. Quem vai se encaixar nisso é o nosso germânio. Quando você desenhar as setas na sua tabela, você vai perceber que o germânio vai se enquadrar nessas características. E, por fim, a nossa 10ª questão. Em um mesmo grupo da tabela periódica, o raio e a densidade dos elementos de modo geral, elas vão crescer para onde? Elas crescem de cima para baixo. Então, galera, é isso, tá? Tá toda gabaritadinha aqui a apostila. Quem quiser eu mando lá no grupo, mando uma foto. Mas por hora é isso. Bons estudos, boa quarentena. Lembrando que eu vou cobrar essa apostila quando a gente voltar, tá? Um abraço, um beijo e um tchau!